Estados Unidos dizem que ataque a refinarias na Arábia Saudita foi lançado pelo Irã. Preço do petróleo dispara nos mercados internacionais e salta quase 20% em Londres. Presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital em São Paulo e volta para Brasília. 4 pessoas morrem em operação policial na comunidade do Jacarezinho, no Rio. Começou a valer nesta segunda-feira as novas regras para tirar CNH. USP faz leilão de imóveis que juntos valem 40 milhões de reais. Prefeitura de São Paulo assina a concessão do Pacaembu por 35 anos. No tratamento do glaucoma, o laser promete resultados mais eficazes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília. Ele recebeu alta hoje à tarde após ficar 10 dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele só deve retornar ao trabalho na quarta-feira. A comitiva do presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por volta das 3 horas da tarde. A alta já estava prevista, conforme divulgado no boletim médico pela manhã. Antes de ser liberado pelos médicos, o presidente passou por mais uma sessão de fisioterapia. Ele continuará sua recuperação em casa, com dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Antônio Macedo e da equipe da Presidência da República. Jair Bolsonaro deve continuar com a dieta cremosa até passar para alimentos pastosos, para só depois voltar a se alimentar normalmente. Vai permanecer com dieta cremosa, sem necessidade de alimentação parenteral. E a evolução da dieta vai ser dada conforme ele vai se recuperando em domicílio. Ao sair aqui do hospital, Jair Bolsonaro seguiu direto para o aeroporto de Congonhas, onde embarcou para Brasília. Por recomendações médicas, ele ainda deve permanecer em repouso. Por isso, só volta ao cargo na próxima quarta-feira. Até lá, o vice Hamilton Mourão segue como presidente em exercício. Em complemento ao boletim, eu gostaria de vos informar que nós vamos estender o período de interinidade do vice-presidente, general Mourão, por mais 2 dias. Ou seja, amanhã e depois de amanhã, a presidência da República em exercício estará sob o condão do general Mourão. O porta-voz do governo confirmou a participação do presidente na Assembleia da ONU no dia 24 de setembro. Mas, por causa do seu estado de saúde, a viagem terá que ser mais curta. Ao invés do dia 22, Bolsonaro partirá para os Estados Unidos no dia 23 de setembro. Depois do evento, o presidente cumpre agenda no Texas. Ele terá reuniões com empresários e as Forças Armadas americanas. Nós vamos no dia 23. No dia 23 nós chegamos a Nova York, ele tem eventos privados, vai ao hotel, tem eventos privados. No dia 24, ele tem um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, depois fará o seu discurso, a sua locução na Assembleia Geral das Nações Unidas, e depois nós nos deslocaremos, a confirmar-se, para o Texas, onde nós vamos ter uma reunião com industriais, com empresários, alguns deles inclusive oficiais generais das Forças Armadas Americanas, e do Texas retornamos ao Brasil. Assim que chegou em Brasília, o presidente falou rapidamente com a imprensa sobre os próximos passos após o retorno da viagem aos Estados Unidos. Tudo bem, eu volto à atividade 100% depois dos Estados Unidos. Quando a Baixada do Alvorada, eu reassumo a presidência, sanciono a lei do porte estendido para o pessoal do campo. Jair Bolsonaro estava internado desde o dia 7 de setembro para realizar a cirurgia de correção de hérnia incisional. Esta é a 4ª vez em que o presidente se submete a uma cirurgia, desde que sofreu um atentado e levou uma facada no abdômen, no dia 6 de setembro do ano passado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral. E antes de deixar o hospital, o presidente Jair Bolsonaro comentou nas redes sociais sobre o julgamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem relação direta com o ataque à faca contra ele em setembro de 2018.
7 desembargadores da segunda seção do Tribunal Federal vão decidir se o material apreendido pela Polícia Federal no endereço de um dos advogados de Adélio Bispo pode ser periciado. A Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu uma liminar impedindo a análise dos documentos com base em garantias constitucionais da categoria. Jair Bolsonaro falou sobre o caso em uma publicação nas redes sociais. Não desejamos descobrir o conteúdo da defesa, mas elucidar o crime, como vítima e por questão de segurança nacional, escreveu o presidente. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça a retomada da investigação que busca descobrir quem financia a defesa de Adélio. Em junho, a Justiça decidiu que o agressor de Bolsonaro é inimputável, ou seja, não pode ser punido criminalmente por sofrer de transtorno delirante persistente. Com a decisão, no final do processo, Adélio deverá ser encaminhado para um manicômio judiciário. Por enquanto, ele cumpre pena no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, discursou nesta segunda-feira na cerimônia de abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que acontece em Natal. Mourão citou por mais de uma vez que todos os esforços do governo são para colocar o país nos trilhos do desenvolvimento. O vice-presidente de Jair Bolsonaro citou os esforços em prol das reformas previdenciária e tributária como provas do esforço do governo para o desenvolvimento. Nosso compromisso primordial é restabelecer a confiança no país e em suas instituições. A inserção internacional do Brasil será fundamental para a próxima etapa de nosso processo de desenvolvimento econômico. Estamos executando uma agenda econômica para recolocar o Brasil nos trilhos do crescimento, por meio do reequilíbrio das contas públicas e da elevação da produtividade. As principais propostas são a reforma da Previdência, a reforma tributária e o pacote anticrime e anticorrupção. Identificamos 2 problemas estruturais da economia brasileira: contas públicas deficitárias e baixa produtividade. Hamilton Mourão também falou sobre o compromisso do governo com a preservação da Amazônia. Queria destacar o compromisso do governo do presidente Bolsonaro com a preservação da Amazônia. Lembramos sempre que a nossa missão de preservar e protegê-la não foi mais árdua nem é mais árdua daqueles que nos antecederam e conquistaram aquela região para o Brasil como um todo. Deixamos muito claro, a Amazônia é brasileira e é responsabilidade de cada um dos brasileiros, por meio do seu governo, ressalto, protegê-la e preservá-la. Depois do fórum, Mourão visitou o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O espaço foi criado em março de 2011 para integrar as áreas da saúde, engenharias, tecnologias da informação e comunicação. Não temos a mínima dúvida, de que a associação da inteligência artificial com a biotecnologia ela vai mudar o mundo. E aqui nós estamos vendo um pedaço de mudança do mundo. Principalmente para pessoas que ou já possuem deficiência desde o nascimento ou que adquirem ao longo da sua vida por doenças que afetam essas pessoas. Então isso aqui traz esperança para um número significativo de gente e que pode voltar a ter uma qualidade de vida graças ao trabalho dessa equipe. Isso aqui é um núcleo da economia do conhecimento, isso aqui é a legítima economia do conhecimento. Então, isso aqui tem que ser mais divulgado. 4 pessoas morreram durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Os feridos foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Meier, na zona norte do Rio. Os nomes dos mortos não foram divulgados. Uma pessoa que também se machucou passou por cirurgia. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Nas redes sociais, moradores relataram tiroteios na comunidade. A operação do Comando de Operações Especiais teve apoio do Batalhão de Choque, do Batalhão de Ações com Cães. Um veículo blindado encontrou dificuldade para circular por conta das barricadas nas ruas. Os agentes foram obrigados a desembarcar para remover os obstáculos. Um helicóptero blindado também participou da ação.
Os trens chegaram a ter a circulação interrompida na estação Jacarezinho. A interrupção ocorreu por motivo de segurança dos passageiros e funcionários. E nos Estados Unidos, uma forte explosão destruiu completamente um edifício recém-construído no estado de Maine. Um bombeiro morreu e outras 6 pessoas ficaram feridas. É difícil acreditar, mas nesta clareira existia um prédio. A imagem aérea impressiona. A área abrigava uma organização sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência intelectual. O prédio de 2 andares era novo. Havia sido inaugurado há poucos meses, mas um vazamento de gás gerou a explosão. O acidente aconteceu bem na hora que os bombeiros investigavam a origem do gás. A explosão foi tão forte que até um veículo que passava em um cruzamento próximo também acabou explodindo. Edifícios nos arredores também sofreram danos. A tragédia só não foi maior porque os funcionários ainda estavam chegando na organização para trabalhar. Segundo as autoridades, entre os feridos há 4 bombeiros, incluindo o chefe da corporação da cidade. Os outros 2 feridos são um funcionário da ONG e um funcionário de ambulância. E a seguir, começaram hoje as novas regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação. E ainda Estados Unidos acreditam que ataques à petroleira na Arábia Saudita partiram do Irã. A USP, Universidade de São Paulo, está fazendo neste mês de setembro leilões de 18 imóveis que juntos valem pelo menos 40 milhões de reais. São casas, apartamentos e terrenos que ficaram com a universidade porque os antigos donos morreram e não tinham herdeiros. Este terreno, bem no coração de Perdizes, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, chama atenção. Entre prédios e sobrados, conserva pés de manga, abacate e goiaba, vegetação que cobria toda a vizinhança no século passado. Essa área só resistiu à especulação imobiliária porque a antiga proprietária morreu há 30 anos e não deixou herdeiros. Ela era uma senhora alemã, de origem alemã, e é isso que eu sei. Ela era meio fechada, né? Ela tinha uma amizade relativa com os vizinhos e trabalhava no Hospital das Clínicas. E não tinha parentes? Só se for na Alemanha. Aqui no Brasil, não. A área de 255 metros quadrados que ficou para a USP é uma herança jacente. Não tinha herdeiro ou testamento. Estava sob guarda da Justiça, até uma decisão final. Agora é vacante, quando fica provado que não existem herdeiros. E neste caso, fica tudo para a prefeitura ou instituições públicas. É bastante raro esse fenômeno porque o Código Civil regula a sucessão até o 4º grau. Então a pessoa não tendo pai, filhos, avós, netos, irmãos, tios, sobrinhos, primos, sobrinhos, netos e tios, avós, e que é muito raro uma pessoa não ter esse grau de parentesco, chamado até 4º grau, nesse caso vai para o município. Então, tendo em vista a falta desses parentes, e é muito incomum que uma pessoa não tenha esses parentes, esses bens passam para o domínio público. A prefeitura informou que atualmente administra 120 prédios nessa condição, sejam comerciais ou residenciais, e outros 315 processos estão em andamento. Muito pouco se considerarmos que a cidade tem registrados mais de 3 milhões de imóveis. A maioria dos imóveis administrados pela prefeitura são apartamentos de até 150 metros quadrados. 44 deles estão vazios, alguns foram invadidos. O coordenador da Frente de Luta por Moradia reclama que falta transparência na administração desses bens. Deve ter muitos outros imóveis vazios na cidade de São Paulo que são herança vacância. E esses dados não são divulgados para o movimento e né, a gente não toma conhecimento. O que a gente toma conhecimento na cidade de São Paulo são os prédios vazios que estão mais de 10 anos vazios, que têm dívida de IPTU, os proprietários não conseguem pagar esses impostos e acaba muitas vezes a prefeitura desapropriando ou usando essa dívida como parte do pagamento para desapropriação. Mas o que pouca gente sabe é que a lei ainda prevê um destino bastante inusitado para esses imóveis. Se for a vontade do proprietário, tudo que ele deixou quando morreu pode ir até para animais de estimação.
Isso é uma criação norte-americana, né? Algumas pessoas que não se casavam, não tinham parentesco, elas simplesmente deixavam os bens para cuidar ou dos seus próprios animais ou coletivamente, deixando para uma fundação ou criando uma fundação que se dedique aos cuidados daqueles animais que a pessoa gostava e tinha esse hobby durante a vida. Nos Estados Unidos, ficou famosa a história da milionária Gayle Posner. Ela deixou uma herança de 21 milhões de reais para os 3 cachorros. Para o filho, apenas 1,7 milhão. Ele foi à justiça, mas lá não é o Brasil. Aqui, quem tiver filhos tem que deixar pelo menos metade da herança para eles. Outro cão que virou celebridade foi o pastor alemão Gunther IV. Herdou 372 milhões de reais e ficou conhecido por ser o cão mais rico do mundo. O dinheiro é administrado por 5 tutores. E essa ideia já ganhou adeptos no Brasil. Esta publicitária já escolheu algumas pessoas para ficarem responsáveis por sua herança e cuidar dos 2 filhinhos, o Castor e a Fedelha. Eles não merecem, além de passar pelo choque da minha ausência, não ter para onde ir, estarem desamparados. Então, eu busquei realmente pessoas que se importassem tanto quanto eu e que soubessem tecnicamente avaliar o encaminhamento para poder fazer essa transição para eles e deixar eles bem, porque, né, assim, a gente não vai morrer todo mundo junto, né? Então, eu quero que essa adaptação deles eu levei em consideração porque eu reconheço a minha responsabilidade como ser humano, né? Mas com certeza eles não vão precisar. Amém, que não precisem. Começou a valer hoje as novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Agora, o uso de simuladores é facultativo. A medida foi adotada pelo governo federal para reduzir a burocracia e diminuir o custo para o cidadão. Essas mudanças, no entanto, ainda não valem para todo o Brasil. Entre as principais mudanças adotadas pelo Conselho Nacional de Trânsito estão a redução de 25 para 20 horas de aulas obrigatórias e também a opção de não utilizar os simuladores de direção. Essas alterações valem para quem quiser a licença de direção para carros na categoria B, para conduzir carros pequenos e médios. No caso da categoria A de motocicletas, o mínimo será de 15 horas de aula. As regras, no entanto, não valem para todo o país. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a obrigatoriedade das aulas em simulador para obter a CNH no Rio Grande do Sul. A decisão foi do desembargador federal Rogério Favretto. Já outra novidade que vale para todo o território nacional é com relação à licença para as populares cinquentinhas, que são as motos de até 50 cilindradas. Quem quiser guiar essas motinhas poderá fazer as provas teórica e prática sem ter feito aulas. Somente se for reprovado, terá de passar por aulas práticas. Mas é bom ficar atento, porque essa flexibilização só vale por um ano. A partir de setembro de 2020, voltam a ser exigidas as aulas, mas o número vai cair de 20 para 5 horas, sendo que uma delas deverá ser noturna. Outra novidade é que o candidato poderá usar o próprio ciclomotor para a aula prática. Para isso, o veículo precisa ter no máximo 5 anos de uso. Segundo o Ministério da Infraestrutura, essas medidas podem resultar em uma economia de até 15% no custo para a obtenção do documento. É mais dinheiro no bolso dos brasileiros e menos burocracia para conseguir as licenças. E os ataques às instalações da petroleira estatal Aramco, na Arábia Saudita, provocaram incêndios e destruição num importante polo de produção de petróleo no mundo. A Arábia Saudita afirmou há pouco que as armas usadas no ataque foram fabricadas no Irã. Esta foto do espaço mostra a fumaça captada em imagens de satélite e dá uma dimensão do ataque do fim de semana. Drones foram usados para incendiar 2 grandes instalações da petroleira Aramco, na Arábia Saudita, considerada a maior exportadora de petróleo do mundo. Os rebeldes iemenitas Houthis, que são apoiados pelo Irã no conflito que acontece no Iêmen, disseram que enviaram no sábado 10 drones para atacar as instalações, o que provocou incêndios de grandes proporções. Desde março de 2015, os sauditas lideram uma colisão contra os Houthis. O conflito já deixou mais de 90 mil mortos.
Apesar dos iemenitas terem reivindicado os ataques, autoridades americanas dizem que dados de inteligência do país apontam que a ofensiva partiu do Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que também acredita nessa linha, mas lembrou que não queria agir às pressas. Bem, parece que é o caminho. Temos alguns fortes estudos feitos, mas certamente parece o caminho e saiba que assim que descobrirmos, vamos dizer. O porta-voz da coalizão saudita também afirmou que evidências indicam que o armamento usado no ataque é procedente do Irã. Apesar dos estragos causados por causa dos ataques do fim de semana, segundo as autoridades sauditas, ninguém morreu. E por causa dos ataques, o preço do barril de petróleo disparou em Londres e registrou uma alta histórica. Aqui no Brasil, também houve reflexos. Os danos provocados pelos ataques cortaram pela metade a produção da Arábia Saudita, considerada a maior exportadora mundial de petróleo. Foi uma redução de cerca de 5,7 milhões de barris por dia, o que representa mais de 5% da produção mundial. Isso fez o preço do barril registrar a maior alta desde a Guerra do Golfo em 1991. A cotação do barril disparou 19,5% em Londres para 71,95 dólares. No Brasil, isso teve reflexos. O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta nesta segunda, em pregão volátil por conta do aumento da tensão geopolítica causada pelos ataques do fim de semana. A valorização das ações da Petrobras ajudaram a puxar a Bolsa para o azul. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,17%. Especialistas acreditam que a alta do preço do barril pode aumentar o faturamento do governo federal e estados produtores com royalties e participações especiais, além de contribuir para o aumento do interesse das grandes petroleiras internacionais nos próximos leilões bilionários de áreas de exploração de óleo e gás no Brasil. As autoridades sauditas ainda não informaram quanto tempo será necessário para restabelecer plenamente a produção nas instalações destruídas. Mas uma análise inicial prevê que o país pode levar meses para voltar ao normal. O secretário americano de Energia, Rick Perry, disse que o mercado tem uma quantidade bastante considerável de petróleo disponível, mas afirmou ser prematuro falar da necessidade de recorrer às reservas estratégicas dos Estados Unidos. E a seguir, a Prefeitura de São Paulo assina contrato de concessão com o Complexo Pacaembu. E ainda 10 pessoas ficaram feridas após queda de um avião em Manaus. O empresário e ex-diplomata Sérgio Thompson Flores foi condenado a 3 anos de prisão em regime semiaberto por ter agredido a ex-mulher, a atriz Cristiane Machado. Cristiane Machado gravou as agressões e denunciou o ex-marido. Nas imagens, o ex-diplomata dá socos, tapas e tenta enforcar a mulher. Thompson Flores foi condenado a 3 anos de prisão no regime semiaberto, mas poderá recorrer da decisão em liberdade, usando tornozeleira eletrônica. Ele chegou a ser preso em novembro de 2018, ficou 7 meses detido, mas conseguiu um habeas corpus. Essa é a segunda derrota do empresário na justiça. Ele foi condenado em janeiro desse ano, na esfera civil, a pagar indenização de R$ 1.200.000 a Cristiane Machado. O caso se tornou público em novembro do ano passado, quando a atriz divulgou detalhes sobre as agressões. E a Prefeitura de São Paulo assinou hoje o contrato de concessão com o Complexo Pacaembu e o consórcio Patrimônio SP. O valor pago pela concessionária Alegra para poder administrar o Pacaembu pelos próximos 35 anos de Aqueto foi de R$ 115 milhões. Olha, Regiane, o tobogã será demolido e dará lugar a um prédio para eventos. O Museu do Futebol e a Praça Charles Miller não fazem parte da concessão e irão continuar sendo usados como no modelo atual. Localizado na Praça Charles Miller, na Zona Oeste, uma das regiões mais nobres da capital paulista, quando foi inaugurado em 1940, era considerado o mais moderno da América do Sul.
Recebeu o nome de Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mas ficou conhecido mesmo como Estádio do Pacaembu. No âmbito esportivo, sua principal utilização foi pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Foram 1.690 jogos disputados no Pacaembu. Com a nova gestão, o futebol deixou de ser a principal receita e passa a responder por apenas 15% do complexo. Com a demolição do tobogã e a construção de uma nova edificação, nós vamos atrair para o complexo inúmeras outras receitas. Receitas de aluguel de espaço, receitas de estacionamento, receitas de venda de alimentos e bebidas. Então, o futebol deixará de ser a principal receita. O futebol vai responder algo em torno de 15% da receita do nosso complexo e nós estamos bastante confiantes com o retorno desse projeto. Além do campo de futebol, que é a parte mais conhecida, o local também abriga o Complexo Esportivo do Pacaembu, que contém estruturas para atividades físicas variadas. Uma piscina, 2 quadras de tênis, um ginásio poliesportivo, 3 pistas de Cooper, 2 salas de ginástica e um posto médico. E tem ainda o Museu do Futebol, construído embaixo das arquibancadas do estádio. Neste primeiro momento, a concessionária fez um depósito de R$ 79.200.000 pela outorga do complexo. O restante será pago ao longo do tempo de contrato. A empresa promete ainda investir cerca de R$ 300 milhões neste período. As obras devem começar 60 dias depois do recebimento da ordem de serviço por parte da Prefeitura. Além disso, serão necessários alvarás e licença de funcionamento. A concessionária prevê iniciar as obras somente no início de 2020. O projeto prevê a demolição do tobogã para a criação de um prédio de escritórios, com 5 andares e 4 subsolos, totalizando 44 mil metros de área construída. O prédio deve reunir cafés, restaurantes, escritórios, estacionamento e uma praça. A intenção da concessionária é fazer pequenos shows para um público de 5.000 a 8.000 pessoas, no prédio que será construído no lugar do tobogã. A ideia é não realizar shows no gramado. Com a demolição do tobogã, a capacidade do estádio deve diminuir de 32 para 26 mil pessoas. O Santos Futebol Clube já demonstrou interesse em ter exclusividade no uso do estádio, mas isso ainda está sendo discutido entre o clube e a concessionária. O prefeito Bruno Covas destacou que, com a nova gestão, ficará mais difícil ter corrupção em contratos com o complexo. Muitas vezes o poder público não quer abrir mão do pequeno poder que tem, porque isso pode significar deixar de ganhar com algum contrato, deixar de fazer uma benesse distribuindo isto ou aquilo. Enfim, a limpeza e a asepsia do poder público, não há a menor dúvida, restringe a corrupção. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 4,090 na venda. 10 pessoas ficaram feridas após a queda de um avião de pequeno porte em Manaus. A aeronave caiu próximo ao aeroporto Eduardo Gomes, na zona oeste da cidade. A Infraero informou por meio de nota que o avião C-208 partiu de Manaus para Maués e caiu logo depois da decolagem, em uma região de mata dentro da área do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A aeronave transportava 10 pessoas, entre passageiros e tripulação. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos receberam atendimento no local do acidente. O copiloto foi o último a ser resgatado das ferragens. As vítimas foram encaminhadas para hospitais em Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas entrou em contato com a corporação pelo 193, informando sobre o acidente. Uma das pessoas que estava na aeronave entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, viu o 93 e essa pessoa é quem está passando todas as informações. Tá? Então, nesse momento, a informação que nós temos é que não há vítimas fatais, né, e que a pessoa que está em contato com a gente está nos municiando, inclusive com a localização do ponto exato da ocorrência. A ação de resgate foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Manaus. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.
E você vai ver daqui a pouco, a reforma da Previdência volta para a Comissão de Constituição e Justiça. E ainda a técnica a laser promete mais eficácia no tratamento contra o glaucoma. A 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo rejeitou nesta segunda-feira uma denúncia apresentada pela Força Tarefa da Lava Jato contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, o Frei Chico. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou o Lula e o irmão pelo crime de corrupção passiva. Segundo os promotores, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, recebia uma mesada da Odebrecht. Os pagamentos teriam sido autorizados pelo patriarca da família, Emílio, e foram mantidos por decisão de Marcelo, mesmo com o término do mandato de Lula em 2010. Segundo a acusação, Frei Chico recebeu entre 2003 e 2015 a importância de R$ 1.131.000. O pagamento variava de R$ 3.000 a R$ 5.000 por mês e seria parte de um pacote de vantagens indevidas oferecidas a Lula em troca de benefícios para a empreiteira junto ao governo federal. Para a Justiça, os promotores não conseguiram provar que Lula foi consultado, pediu, assinou, insinuou ou concordou com os pagamentos. Além disso, o juiz afirma que os crimes estariam prescritos, porque já se passaram mais de 8 anos. 3 executivos da Odebrecht, incluídos os donos, também escaparam de responder pela corrupção ativa. E a reforma da Previdência continua a avançar no Senado. Após 5 sessões de discussões no plenário da Casa, a proposta retorna para a Comissão de Constituição e Justiça para ter o parecer final do relator. Os senadores concluíram nesta segunda-feira a última sessão de discussão das propostas de reforma da Previdência em primeiro turno no plenário do Senado. Agora, a PEC principal retornará para a Comissão de Constituição e Justiça para análise das emendas e só depois será votada no plenário. Já a PEC paralela será discutida nesta quarta-feira na CCJ. Esta proposta ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados. O calendário de votação da reforma da Previdência no Senado, pelo menos da proposta principal, vem sendo seguido. A previsão de votação da reforma em primeiro turno é no dia 24 de setembro. Mas o que pode demorar um pouco mais é a apreciação da PEC paralela, a que inclui estados e municípios. A preocupação é que, como o projeto teria que ser regulamentado pelas assembleias legislativas, isso às vésperas de ano eleitoral poderia gerar desgaste aos deputados, uma vez que a emenda também propõe mudanças em tempo de contribuição, impostos e aposentadoria de policiais, por exemplo. A proposta de emenda constitucional paralela foi uma alternativa encontrada pelo relator Tasso Gereissati, do PSDB, no Senado, para que a proposta principal da reforma pudesse ser aprovada e, em seguida, promulgada, sem que uma mudança no texto obrigasse a matéria a passar por nova votação na Câmara dos Deputados. E nesta segunda-feira também se encerrou o prazo para que os senadores apresentassem emendas ao texto principal da reforma, que muda as regras da aposentadoria. A estimativa é que o relator leve 48 horas para apresentar o seu parecer sobre as mudanças sugeridas. Já as emendas da PEC paralela poderão ser apresentadas até a próxima quarta-feira, dia 18. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, os 2 projetos precisam ser aprovados em 2 votações realizadas separadamente e com o apoio de ao menos 3/5 dos 81 senadores da Casa, ou seja, 49 votos. Se continuar a avançar, como vem acontecendo, a reforma da Previdência será aprovada dentro do cronograma do Senado. O prazo para a votação em segundo turno do projeto é até 10 de outubro. Brasil e Paraguai lançaram hoje uma campanha de vacinação conjunta contra o sarampo e a febre amarela. A solenidade, com a presença dos ministros da saúde dos 2 países, aconteceu em Ponta Porã, na linha internacional entre o Brasil e o Paraguai. A mobilização faz parte do movimento Vacina Brasil nas Fronteiras, que é um pacote de ações lançado pelo governo brasileiro para o fortalecimento da vigilância em cidades brasileiras que ficam na fronteira com países do Mercosul.
Durante toda a semana, os postos e unidades básicas de saúde, tanto aqui de Ponta Porã quanto de Pedro Juan Cavalheiro, estarão intensificando a campanha de vacinação contra o sarampo e a febre amarela. Serão aplicadas aqui na região da fronteira aproximadamente 32 mil doses das vacinas. O objetivo da campanha nesta região é vacinar crianças de 6 meses até adultos com 29 anos contra o sarampo e crianças a partir dos 9 meses e adultos com até 59 anos contra a febre amarela. Com a circulação de milhares de pessoas diariamente entre os dois países, aumenta a preocupação das autoridades da saúde. Los problemas de salud de la región son de todos, no solo del Brasil o del Paraguay. Y en la zona de frontera, en un mundo globalizado con tanto traslado de personas, el abordaje de los problemas de salud tiene que ser en conjunto. Nos últimos 90 dias foram confirmados no Brasil mais de 3.300 casos de sarampo em 16 estados, com 4 mortes, sendo 3 de crianças com menos de 1 ano de idade. O Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, de acordo com o Ministério da Saúde, são estados com surto ativo da doença. Já no caso da febre amarela, são 85 casos com 15 mortes, a maioria em estados da região sul. A maior parte dos infectados são jovens e adultos do sexo masculino que moram ou trabalham em áreas rurais. Nós estamos fazendo a vacina aqui, febre amarela, e o sarampo na tríplice viral nas áreas sensíveis. Não estamos falando de campanha de multivacinação geral. Nós vamos fazer sempre focado nos públicos-alvo. Esse aqui é fronteira hoje. Daqui a 30 dias, mais ou menos, aí nós vamos fazer um reforço da vacinação brasileira. Embora esteja em estado de alerta pelos casos ocorridos no Brasil, o Paraguai não enfrenta surtos das duas doenças. E falando ainda de saúde, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm glaucoma. E olha só, Jaqueta, em 2040, estima-se que esse número suba aí para 112 milhões de pessoas. O glaucoma, Regiane, é a principal causa de cegueira irreversível. Não tem cura, apenas controle. Mas agora, uma técnica com o uso de laser promete resultados mais eficazes. A dona Maria sentiu os primeiros sintomas do glaucoma há 15 anos e acabou perdendo a visão do olho direito depois de uma cirurgia de catarata. Daqui para lá, quase nada, né? Tô vendo. Muito pouco, pouquíssimo minha visão. O glaucoma é uma doença ocular causada por uma alteração na pressão interna do olho. Leva à perda gradativa e irreversível da visão. Quando o nível de pressão dentro do olho fica acima do normal, danifica as fibras do nervo óptico. Com a evolução do glaucoma, o campo de visão vai diminuindo. Isso acontece de uma forma progressiva e de fora para dentro. Então o paciente vai perdendo e vai tendo um campo de visão tubular, ou seja, muitas vezes o paciente não sabe que tem glaucoma porque a sua visão central é de 100%, ou seja, quando eu estou olhando para você através de um cone, eu estou vendo 100%, só que eu perdi a minha visão periférica. O glaucoma é a principal causa da cegueira irreversível no mundo. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm a doença. Existem vários tipos de glaucoma. O mais comum é o de ângulo aberto. Os seus sintomas costumam ser silenciosos e quem tem o problema geralmente demora a perceber. Existe uma confusão muito grande hoje em diagnóstico de glaucoma e baixa visão. O glaucoma ele gera a baixa visão por constrição do campo visual. Então é fundamental a gente orientar que o paciente tem sempre que fazer uma consulta com o médico oftalmologista, porque ele é capaz de identificar sinais e sintomas de uma doença tão grave e tão silenciosa quanto o glaucoma. O glaucoma secundário, que é o que atingiu a dona Maria, é mais raro. Ele deixa o olho mais claro e leva à perda da visão rapidamente. O uso indiscriminado de corticoides pode causar a doença. Corticoide é aquele remédio que a gente compra na farmácia sem restrição de receita. A Sociedade Brasileira de Glaucoma e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia buscam a todo momento, junto aos órgãos reguladores, a retenção da venda, a retenção de receita para a venda do corticoide. O corticoide ajuda muito no tratamento de várias doenças, mas num paciente predisposto pode até levar à cegueira. O glaucoma não tem cura, mas tem controle. O tratamento mais comum é feito com colírios. E em casos mais graves, a indicação é a cirurgia.
E também existe a técnica com laser, que é uma tecnologia mais avançada e que pode ser eficaz no tratamento da doença. O laser ajuda em uma grande parcela. E por que a gente fala que ele ajuda? Porque ele retarda a utilização do colírio. Se eu consigo utilizar um laser em um determinado paciente bem indicado e bem qualificado para aquela situação, eu consigo deixar o início do tratamento com o colírio um pouquinho mais para frente. Eu consigo, talvez, deixar esse paciente entre 1, quem sabe até 2 anos sem utilizar a medicação. O procedimento ainda não é oferecido pelo SUS, mas a Sociedade Brasileira de Glaucoma e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia querem incorporar o laser ao tratamento da doença. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite, fiquem na paz. Tchau.